Estamos aí no ar. Eu quero agradecer aí a presença das companheiras, dos companheiros. Agradecer aos nossos palestrantes aí, o Rafael Luquezzi, João Vicente Goulart Filho. E nós vamos ter aí 30 minutos para cada um para fazer sua palestra, depois mais 20 minutos para as considerações finais, aí, a resposta das perguntas. Eu peço que o meu xará Pereira aí organize as perguntas aí, faça as perguntas, por favor, nos ajudando aí. E nesse momento tão difícil que está atravessando o Brasil, nós tivemos aí uma discussão com o Carlos Pereira e o nosso companheiro Rivaldo, e tivemos aí uma ideia de começar a fazer esse trabalho em busca de um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Não pensando nas eleições só de 22, mas sim pensando no Brasil de médio e longo prazo, né? O Brasil que nós queremos e o que nós precisamos. Então, a ideia nossa aqui é juntar esforços de construção de um projeto que possa reunir o Brasil de volta, porque o Brasil se dividiu em 2014 e essa divisão não faz bem para ninguém, nem muito menos para o país, para a sociedade. O que nós queremos é essa recuperação. Eu quero, mais uma vez, aí, agradecer a agência sindical, aqui o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, companheiro Pereira, que tem me ajudado muito nessa caminhada, Rivaldo, e agradecer mais uma vez aí a participação de todas as companheiras e companheiros, que é o empenho de cada um de nós que vai fazer esse projeto ir adiante. Agradecer Rafael Luquezzi, não vou aqui ler o currículo desses dois, porque o currículo deles é muito grande, muito extenso. Se ele for ler o currículo deles, nós vamos ficar meia hora só falando do currículo desses dois companheiros aqui hoje, palestrantes, que tem um currículo invejável e que vai nos ajudar muito nessa ideia de construir esse Brasil do futuro. Então, eu já quero aproveitar, para a gente não perder tempo, e aproveitar a palavra mais deles, passar a palavra para o nosso companheiro Rafael Luquezzi, que possa nos brindar aí com a sua palestra, com o seu conhecimento, e eu tenho certeza que vai trazer grande ajuda para o nosso projeto aí de desenvolvimento nacional para o Brasil. Rafael, está com você. Obrigado, Pereira. É um prazer estar aqui com você, dividindo aqui esse evento contigo e com o João Vicente Goulart. Agradeço a força sindical e vamos, como você orientou, direto à apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Então, vamos para o início. Bom, essa é a ideia. Vamos falar aqui de forma breve, dentro da ideia dos 30 minutos, são 10h16. Então, às 10h46, a gente termina aqui essa apresentação. A ideia é falar de uma agenda de desenvolvimento para o Brasil, e é muito importante, Pereira, os trabalhadores estarem envolvidos nesse debate, exatamente pela importância que a organização numa democracia tem, sobretudo, a organização sindical na construção do país. E vamos estar comemorando 200 anos de Estado Nacional. Vai ser um bom momento para o Brasil deitar no divã e pensar quando nós fomos bons. E fomos bons. Durante 50 anos, o Brasil, que era uma pequena economia, que saía de uma situação absolutamente agrária, com uma economia agroexportadora em 1930 até 1980, no século passado, o Brasil foi o país que mais cresceu. Cresceu à frente do Japão, que foi a segunda economia que mais cresceu nesse ciclo, passando por vários regimes. Começa com Getúlio Vargas, e o interessante é que o PIB brasileiro supera o PIB de 29, ou seja, do crash, da Bolsa de Nova York, que carrega toda a economia mundial, uma crise em 32. Sabe quando a Argentina vai passar o PIB de 29? Só em 52. Uma demonstração clara que o impulsionamento do desenvolvimento industrial no país foi muito importante. E essa foi a locomotiva que empurrou o Brasil
que saía de uma pequena economia e, ao final dos anos 70, nós tínhamos uma complexa matriz industrial. Éramos a oitava economia com uma taxa de crescimento média em torno de 7%. O que aconteceu nos 40 anos seguintes, que aí nós chegamos aos dias de hoje? O Brasil perdeu essa agenda de buscar uma moderna manufatura. Por conta da captura de uma crise externa no primeiro momento, depois os 13 planos de estabilização, que se iniciam em 1986 com o Plano Cruzado e finaliza com o Plano Real em 1994, nós tivemos aí uma mudança na matriz lógica do desenvolvimento brasileiro, com uma forte coordenação macroeconômica, mas o Brasil entrou no processo de um rentismo improdutivo e numa concentração de exportação de commodities, o que certamente não assegura um projeto de país. Então, estamos há 40 anos sem um projeto de país, com conquistas, com governos melhores ou piores, mas sem uma clareza de uma visão de hegemonia com relação a um projeto de país. E o que aconteceu nesses 40 anos? O Brasil se tornou uma economia que cresce a metade da taxa de crescimento dos países ricos. Ou seja, o fosso se ampliou. E quem pegou o bastão de liderar o crescimento no mundo foi a China e outros tigres asiáticos, que buscaram exatamente a agenda vencedora do Brasil nos 50 anos em que o Brasil foi a economia que mais cresceu no mundo. A China se colocou com uma grande potência olhando para a questão industrial. Em 1980, o PIB da China... Olá, tem alguém com o microfone aberto. Então, em 1980, o PIB da China era 1% do PIB dos Estados Unidos. Por favor, vamos fechar o microfone, gente. Por favor. Pedro Pereira, fecha o microfone. Não, Pedro. Espera aí, fechar o microfone. É o Pedro que está aberto. Fecha o microfone, Pedro, por favor. Fechou. No ano 2000, o PIB da China era 12% do PIB dos Estados Unidos. E hoje o PIB da China é 65%, 70% do PIB norte-americano. Então, nós estamos assistindo, essa geração está assistindo a ascensão de uma nova superpotência, a China, e ela fez isso focado exatamente na agenda de constituir uma moderna plataforma de manufatura. Mas vamos falar dessa ideia de um projeto nacional e vamos começar falando dessa tragédia que nos envolve como país, que é falar um pouco de como está a economia estilhaçada. Pessoal, Rafael está tendo problema lá, problema aqui de... Acho que é o 5G que entrou aí, né? Atrapalhando. Eu gostaria, então, de passar a palavra aqui para o nosso companheiro João Vicente Goulart, filho do nosso ex-presidente da República de 64, né? Do golpe de 64, João Goulart, um grande presidente da República, e que aqui a gente tem muito orgulho. E o nosso sindicato aqui, inclusive, tem um auditório com o nome do João Goulart, porque foi o homem que nos deu a carta de concessão do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. E, João, com você, então, a palavra, e vamos ouvir você agora, depois a gente tenta voltar com o Rafael, tá bom? Obrigado aí. Antes de nada, meu querido amigo Pereira, grande presidente aí do Sindicato de Guarulhos por muito tempo, e a todos os companheiros, os camaradas que estão presentes aqui nessa reunião, os meus agradecimentos por esse convite para que a gente possa intercambiar ideias, né, opiniões e propostas, por que não, para uma saída para o Brasil tão difícil politicamente, socialmente, economicamente que nós vivemos hoje. Eu não preparei assim como o Rafael técnico, uma palestra técnica.
pensando ser política a coisa mais importante. Então, eu vou falar sem nenhuma ficha técnica nem nada, o processo que nós trabalhamos para o desenvolvimento, para uma proposta de desenvolvimento nacional. Eu acho que o Brasil hoje passa por uma situação muito grave. Pelas poucas palavras que o Rafael disse, eu também já queria colocar que desde os anos 80 nós não crescemos significativamente na área econômica para que nós possamos ter o desenvolvimento social que esse Brasil precisa. Nós, evidentemente, aqueles que me conhecem, eu venho de uma origem trabalhista, né? Vocês sabem que o presidente João Goulart, como dizia o Pereira, que foi quem otorgou a carta de funcionamento do sindicato, aí a carta sindical, mas também ele sempre teve uma atuação diretamente ligada aos trabalhadores brasileiros, né? Lá em 54, ele aumentou em 100% o salário mínimo, aumento esse que está inserido, inclusive, no salário atual, que é um salário de miséria nacional, mas isso foi por sucessivas não outorgas de aumento do salário mínimo, como ele fez em 54, otorgando 100%, porque também o governo anterior, o governo do Dutra, não tinha, apesar das graves condições brasileiras, não tinha feito sequer um aumento do salário mínimo. E também pertence a Jango a criação do 13º salário. Eu sou dessa origem, da origem trabalhista, né? Vocês sabem que, nesse momento, todos os sindicalistas aqui, Jango, em 54, foi atacado muito por tentar... Houve um manifesto dos coronéis dizendo que ele queria criar a República Sindicalista, e esses coronéis eram... Né, o manifesto dos coronéis de 54 vieram a ser os generais de 64, que deram o golpe. Quem encabeçava essa lista era o coronel Golbery de Couto e Silva. Mas, enfim, vamos deixar essa para o final. Eu acho que essa iniciativa aí do Sindicato de Guarulhos, da agência sindical, de todos aqueles que aqui estão presentes, é, sem dúvida alguma, um esforço muito grande, não é? Eu acho que colocar a CNI e um posicionamento de que nós temos que criar, né, um novo estado de distribuição da renda nacional, com um projeto de nacional desenvolvimentismo, é fundamental a união de todas as forças brasileiras. Não é nenhuma notícia para ninguém que quem receber o Brasil após 22 vai receber um país completamente destroçado, um país entregue aos setores rentistas, aos setores bancários, aos setores multinacionais. Então, eu sempre que venho a falar sobre a plataforma do nacional desenvolvimentismo, entendo que ela só será possível, a modificação das estruturas brasileiras, ela só será possível com uma grande união das forças democráticas do país, inclusive de centro, de esquerda, ou seja, aquelas forças que se unirem para resgatar o país novamente dessa entrega permanente que nós estamos presenciando. A mim nada mais me surpreende do governo Bolsonaro quando a Eletrobras, que também foi posta em funcionamento durante o governo João Goulart, e agora as declarações do Bolsonaro de que quer se livrar da Petrobras de qualquer maneira. Então, nós estamos vendo que esse governo, a cada dia mais, ele vem entregando paulatinamente, como dizia o Salles, passando a boiada, e isto vai ser muito difícil se nós não tivermos um governo
um próximo governo com uma plataforma ampla política que entenda o Brasil e a necessidade do Brasil sair desse buraco que foi cometido. Eu acho que essa frente, vamos dizer assim, que deve se formar para essa tarefa, ela, sem dúvida, vai ter que enfrentar grandes problemas, né, desse modelo de capital que nós temos no Brasil, que está sendo entregue às forças multinacionais. Eu quero dizer o seguinte, que o desenvolvimento do país, não é, ele se alavanca, sim, na industrialização, não é? A retomada da industrialização e o aumento do salário mínimo. Nós hoje temos aí uma crise muito grande no setor empresarial, no setor industrial, fábricas fechadas, 700 mil firmas foram fechadas nesse período, o desemprego campeia no Brasil, quer dizer, hoje nós temos, inclusive, a volta da insegurança alimentar. Então, essa plataforma tem que ser a mais ampla. Eu acho que nós não podemos cometer, não é o mesmo erro, não sei se foi erro, mas que foi a comparação, por exemplo, do golpe de Estado de 64, quando aquela velha aliança do PSD-PTB se desfaz no momento das propostas da reforma agrária. Da reforma tributária, da reforma educacional. E aí o PSD sai daquela aliança que vinha desde 55, né? Após a morte do presidente Vargas, em 54, no 23 de agosto. Essa aliança se desfaz porque as propostas de reforma agrária, naquele então, necessitavam do Congresso Nacional, tanto é que isso está na mensagem ao Congresso Nacional de 1964, do dia 20 de abril, que foi encaminhada ao Congresso Nacional depois do dia 13, que são as reformas estruturais da nação. E ela começa pela reforma agrária, que sem dúvida alguma, hoje nós vemos aí o mesmo modelo de economia agrária voltando à época do café com leite, ou seja, a época quando se produz a Revolução de 30, de Getúlio, para acabar com a política café com leite, ou seja, hoje, por quê? Porque eram os barões do café, hoje é os barões da soja. Então, nesse modelo de agronegócio, eu não estou dizendo que isto não seja bom para o Brasil, mas tem as suas consequências graves. Não é? Tem uma consequência muito grave, porque esse modelo de mercado, se nós não temos aí reserva, não é? de segurança alimentar, como tínhamos antigamente, evidentemente que o arroz passa, no momento da inflação do país, passa a ter um valor de exportação maior que do consumo interno, o feijão. Então, nós temos aí vendo uma necessidade de transformação da economia e nós precisamos montar um projeto mínimo dessa transformação, dessa retomada da industrialização, mas com um leque amplo de partidos que se comprometam a realizar um programa mínimo que todos contemplem nesse novo desafio. Eu acho, por exemplo, que nós vivemos aí, nós não podemos apostar naquela velha sociedade colonial, não é? Da exportação de um único produto como commodities. E nós estamos voltando a isso na área agropecuária, né? Ou seja, nós temos aí o Banco do Brasil, os bancos oficiais financiando a monocultura, né? Que é soja, algodão e milho, financiando essa monocultura que nos traz, inclusive, gravíssimos problemas na área da ecologia, na área da produção de venenos aí que em outros países já estão até
proibidos de serem colocados na terra, porque eles vazam no ecossistema, poluem os rios, as matas, enfim. Então, esse projeto de nacional desenvolvimentismo, que todo mundo fala, nós estamos falando isso, o Ciro está falando nisso, o Lula está falando nisso em alguns aspectos. Então, nós temos que contar com para fazer esse projeto de desenvolvimento com um amplo setor político que nos outorgue esse sentimento de desenvolvimento. E nesse sentimento de desenvolvimento, eu queria colocar em debate aqui outra importante e esquecida, por que não dizer tesouro nacional, que é a educação. Nós não podemos mais estar formando entes para os postos de trabalho das multinacionais. E a industrialização, aí é uma opinião minha, viu, Pereira, que eu acho o seguinte: a industrialização, no momento do nacional desenvolvimentismo, ela tem que ser muito bem pensada. Por quê? Tudo bem, o capital externo para investir na industrialização do país, ele é positivo em alguns sentidos, na geração de emprego, enfim, mas ele não deixa de ser um capital internacional, transnacional, que apenas está no país. E no momento que quiserem, ele sai do país sem nada deixar aqui. Ou seja, nós não podemos olhar o capital internacional como solução do país. Nós temos, de uma vez por todas, trazer o empresariado nacional, dar prioridade nos bancos de desenvolvimento ao empresariado nacional e não banco de desenvolvimento para construir fábricas de outras empresas estrangeiras que, de uma hora para outra, largam o país, como fez a Ford recentemente aqui no Brasil. Então, esse projeto de educação que nós temos que ver profundamente. E, nesse momento, eu lembro, né, do projeto Paulo Freire, porque, evidentemente, nós precisamos criar... A sociedade humana está se desenvolvendo de tal forma tecnologicamente e nós não podemos criar, né, trabalhadores, seres humanos encastelados, criar um castelinho na cabeça de cada um para se encastelarem, né, e dizer que tudo que é estrangeiro é melhor. Ou seja, não ter o conhecimento e o sentimento nacional, o sentimento de desenvolvimento nacional, o sentimento patriótico, o sentimento de soberania. Nós temos que voltar a retomar a educação como um problema de Estado. Nós não podemos transferir para a iniciativa privada o problema da educação brasileira. Eu entendo que a iniciativa privada, que tomou conta de várias universidades brasileiras, 2 ou 3 empresas internacionais tomaram conta e estão produzindo autômatas, seres que não têm dentro de si o que dizia Paulo Freire. Nós precisamos criar, dar consciência aos desamparados, e isso é o que eles não querem. A consciência dos desamparados é dar consciência da sua posição nacional, da soberania e do que é ser um brasileiro digno de ser cidadão brasileiro. Então, essa parte da educação, eu acho que é outro fundamento que nós vamos ter que procurar profundamente retomar da iniciativa privada. Outra das discussões que nós temos que ter. Que discussões são essas que nós temos que mostrar que nós somos donos do nosso país? É rediscutir, não é? A vergonha das privatizações que foram feitas nesse país desde o Fernando Henrique. Não é? Nós estamos vendo aí agora o preço da gasolina a R$ 8,00. No Rio Grande do Sul, me disseram que está 8 e alguma coisa, 8 e alguns centavos.
Isso é um absurdo. E agora o Bolsonaro dizendo que quer se ver livre da Petrobras, porque a Petrobras é um problema, quando nunca foi problema. A Petrobras, quando o Getúlio iniciou o Petróleo é Nosso, o Brasil nem sabia do volume que ela teria. Agora, ninguém entende por quê que a Petrobras, tendo a melhor tecnologia do mundo de extração, temos petróleo cru, temos refinarias suficientes para abastecer o Brasil. Por que nós temos que seguir os preços internacionais? Quer dizer, nós estamos importando aí diesel, importando gasolina, que isso não é um conceito do desenvolvimento nacional. Inclusive, posso ir mais além e dizer o seguinte: essa campanha contra a Petrobras, contra a Eletrobras, contra as empresas, contra os Correios, isto é uma manifestação, mais uma vez, do ultraliberalismo econômico que quer retirar do povo brasileiro por migalhas aquilo que demorou dezenas de anos para ser conquistado. Então, eu vejo que essas propostas do nacional-desenvolvimentismo têm que estar incluídas também, não é, a retomada dessas empresas. Eu acho que isso é fundamental, não é? A Vale, por exemplo, foi privatizada por incompetência, quer dizer, incompetência foi o que aconteceu em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho, sem um mínimo de importância pelos seres humanos, ou seja, Vale é o lucro que eles têm ganho comprando uma empresa com papéis podres do Brasil e nós brasileiros ficando com as responsabilidades criminais que eles continuam a cometer no nosso solo e no nosso território. Eu acho que dentro desse conceito do nacional-desenvolvimentismo, que nós temos que botar na mesa e conversar não só com os grupos, partidos, entidades progressistas, mas também com nacionalistas de centro-direita que estão entendendo a entrega do Brasil a esse capital internacional. Eu acho o seguinte: são alguns desses pontos que nós temos que chegar a um conceito comum. Eu diria, por exemplo, Vargas fez isto. O nosso orçamento, quer dizer, nós estamos vendo aí agora o orçamento secreto. O orçamento secreto no Congresso Nacional. Esta dicotomia entre o Congresso Nacional e o Judiciário, também nós temos que criar um respeito maior entre isso. Nós estamos vendo agora que a desconfiança desse comportamento de judicializar tudo que é questão política está levando o Brasil a um aprofundamento dessa divisão, não é, entre o ódio e o desenvolvimento. Eu acredito, sinceramente, que, por exemplo, essa mistura, vejam só, essa mistura do lançamento da candidatura do Moro e do Taniol, né, lá em Curitiba. Isto é a própria visão de misturança entre a posição judiciária e a posição política. Para quem antes não via nada de político em tudo isso, quer dizer, são um juiz que pede exoneração do sistema judiciário, um procurador, líder dos procuradores lá, que pede licença do judiciário, licença não, pede a sua saída do ministério, e nós estamos vendo eles serem transformados em figuras políticas. Então, a triste conclusão é que a Lava Jato, por exemplo, né, que no seu início demonizava a política, hoje faz dessa demonização
a própria alavanca do seu trampolim político. Então, outra das coisas, por exemplo, que nós temos que sentar na mesa e ver é a dívida pública. A dívida pública nós temos que fazer como o Vargas fez. Vamos fazer a auditoria da dívida. Enquanto se faz essa auditoria, se cancela. Por que a dívida pública ela é tão ou mais importante do que pagar um precatório familiar? De alguém que está com 70, 80, 90 anos, há 30 anos lutando por justiça e agora se vê no momento, né, se passar a segunda votação hoje, que eu acho que é hoje, na Câmara Federal, se vê impedido de receber, com seus 90 anos, 100 mil, 200 mil, que a vida inteira tinha merecimento para tal indenização. Agora, tocar na dívida pública, por favor, banco não. Banco nós não podemos parar de pagar. Por que não? Por que não pode se fazer uma moratória, trazer os bancos? Olha, o Brasil precisa de uma moratória. Os 300 bilhões que nós pagamos só de juro, fora a amortização, que o ano passado foi 1 trilhão e 32 milhões, vão esperar sim, vamos repactuar isso para daqui a 5 anos. E esses 300 ou 400 bilhões que nós pagamos para você, vai para o investimento social, vai para nós tentarmos ter uma educação mais digna, vai para nós combatermos a fome, vai para fazer e financiar uma agricultura familiar que produz comida e não commodities para a exportação. Então, esse balanço que eu faço, nós temos que ter a capacidade de unir as diferenças, mas essas diferenças elas não podem ser tão grandes que nos impeçam de construir e projetar um Brasil mais digno, mais social, mais solidário para todos aqueles que estão esperando isso de nossos irmãos, de nossos governantes e de que nós, com esse território imenso, com todos os climas, com as maiores diversificações de minérios, nós temos que criar empresas de desenvolvimento que tenham valor agregado. Ou seja, não, vamos parar com essa história de exportar alumínio bruto, minério bruto, soja sem valor agregado, farelo para vaca francesa. Então, nós temos que olhar desse ponto de vista como faremos para integrarmos todos juntos esse processo de juntar todas essas pontas no mínimo de alguns patamares, como a gente vem colocando, como, por exemplo, educação, segurança alimentar, a dívida pública. São questões pontuais que nós temos que chegar a um denominador comum para elaborarmos um projeto que não esbarre, né, num Congresso que tem 17 bilhões secretos para comprar parlamentares. Aí nós estamos invertendo a nossa democracia. Se nós permitirmos essa dicotomia entre judiciário e poder legislativo, criar esses tipos de... Não, você não se mete aqui, não é? Eu posso criar um orçamento secreto e vocês podem tomar as decisões que quiserem aí, sejam elas razoáveis juridicamente ou não, dentro do espírito da lei e da Constituição. Platão já dizia lá atrás, qual é a lei que vocês querem? Vocês querem os homens governando as leis ou as leis governando os homens? É uma questão que nós temos que montar. Eu acho que claro, que nós não teremos uma eleição para reformar a Constituição, mas, inclusive, eu acho que mais na frente devemos pensar nisso, ou seja, democratizar mais o judiciário. Eu acho que não é possível, né? Pelo menos no meu entendimento,
um ministro da mais alta corte chegar com 40 e poucos anos e sair com 75. Quantos processos vão se acumulando embaixo da cadeira deles? Então, são vários pontos que têm que serem discutidos para que nós possamos ou consigamos realizar um projeto pequeno daquele Brasil que queremos. Quer dizer, um projeto pequeno, quando eu digo pequeno, é condições mínimas que possamos nos entender entre todos os partidos. Ou seja, inclusive os partidos de centro-direita nacionalista, que alguns já estão dando sinais de que, para tirar o Brasil dessa crise, nós temos que realmente trabalhar muito e trabalhar unidos, que foi o que não aconteceu em 64. Depois do dia 13, o lançamento das reformas de base pela Força Popular, o PSD sai da aliança e aposta na eleição de 65 com Juscelino. Então, eu acho... Qual é o meu tempo aí? Como é que está? Eu acho que é por aí, companheiros. Eu acho que as raízes do trabalhismo são as raízes, né, da verdadeira função, não é, entre capital e trabalho. Eu acho que, se nós desenvolvermos bem, nós chegaremos, não é, aquilo que o Darcy dizia, né? Não, você tem 5 minutos. Tá. A evolução do trabalhismo passa pela lógica futura do socialismo. Então, eu acho que cada um de nós temos esse dever apesar de cada um de nós termos partidos diferentes, termos posicionamentos, mas está na hora de unirmos em propostas mínimas, uma plataforma mínima, para que possamos realizar, não é, esse Brasil mínimo pós-Bolsonaro. Eu acredito que, apesar dessas raízes, não é, nós temos que começar a humanizar, não é, as medidas brasileiras. Eu, evidentemente, que quando eu digo aí, até nós temos que acreditar no empresariado nacional. Não é? O Lucchesi saiu aí, não sei se está, nós temos que acreditar, mas no empresariado nacional, naquele que vai investir e que vai ficar. Não é? Nós temos que controlar as remessas de lucros das empresas estrangeiras. Lógico que nós não vamos correr com as empresas estrangeiras, mas tem que começar uma priorização dos nossos bancos de desenvolvimento para a pequena, média e grande indústria. Nós não podemos priorizar só as grandes indústrias e fazer dos nossos bancos de desenvolvimento que pertencem à economia do povo brasileiro, financiar apenas grandes setores nacionais e internacionais. Eu acho que a distribuição do crédito foi uma das propostas também em 64, que era a reforma bancária. Ou seja, a disponibilidade do crédito ela tem que ser dirigida para aqueles que precisam, pequenos e médios empresários que precisam. A maior parte dos empregos no Brasil não são das grandes empresas, são do comércio, enfim, são empresas pequenas de fundo de quintal que precisam desse... Está me ouvindo? Alô? Estou ouvindo, João. Ah, tá. Então, para finalizar, meus camaradas, meus companheiros, amigos, eu acho que nós precisamos realizar essa grande aliança com o empresariado nacional, mas nacional, não é? Que... Vitor, corre aqui. Oi? Ah, voltou. E lembrarmos, eu acho que todo povo que não conhece o seu passado tende a cometer os mesmos erros, e nós não podemos mais esperar. A gente está na luta aí há muito tempo. Eu, desde 64, 15 anos de exílio, voltamos, recuperamos a democracia, e agora, pela essa democracia que nós viemos, em certo ponto, descuidando, nós elegemos aí, democraticamente, uma figura
nefasta, não só para o Brasil, mas como para o mundo inteiro. Então, nós temos que ter muito cuidado para podermos expelir, não é, esse personagem da direção do governo brasileiro, porque senão não vai sobrar muito. É isso aí, meus camaradas, meus amigos. Fico por aqui. Obrigado, João. Eu quero saber se o Rafael já está pronto aí, Rafael, de novo. Estou aqui na sala, eu tive que entrar pelo celular, porque eu acho que de maneira involuntária eu fui removido da sala pelo anfitrião, é o que o Zoom diz aqui, e eu fiz até uma pesquisa, mas, enfim, houve um problema aí operacional, mas eu não caí, eu fui removido da sala. Mas vou fazer vamos voltar então com você aí. Obrigado aí, João, pela brilhante palestra. Depois a gente voltamos aí com as perguntas. E agora vamos voltar aí com o Rafael, para terminar a palestra dele. Perfeito. Tá? Obrigado, Rafael. Volte aí. Parabéns, João, pela fala. Bom, como eu estava dizendo, a economia se recupera, mas ainda é perdas. Nós tivemos aí a variação do PIB, ela se recuperou até em V, de maneira surpreendente. Os gastos fiscais foram importantes, então, ter rompido naquele momento o teto. Nath, você tem que fazer no módulo apresentação. Aí você bota no módulo apresentação. E eu não estou vendo aqui, não, mas eu estou projetando. Espero que a gente esteja na mesma página. Eu estou vendo uma imagem congelada aqui. Mas, enfim, vou seguir aqui. Então, nós temos a indústria, ela recuperou até acima da queda inicial, mas voltou a ter problemas de recuperação por conta até dos preços dos insumos, da interrupção da cadeia. Então, tudo isso determinou esse impacto que houve. Os preços dos insumos dispararam, então isso teve um impacto grande também na desorganização das cadeias industriais. Há uma crise energética grande, os preços do custo da energia, até pela falta de... a apresentação está congelada, Nath. Você tá apresentando? Está congelada, viu, Rafael? Deus dá você estou projetando aqui, está no slide da crise energética. Sai e volta aí. Alô? Bom, estou aqui. Nath, eu vou seguir a apresentação do jeito que der, gente. Então, você está sendo ouvido, viu? Está sendo ouvido, né? Ótimo. Nath, eu acho que você poderia tirar e recolocar a apresentação, porque desse jeito não vai... Bom, vamos prosseguir aqui. A inflação estourou, então nós temos um problema grave de inflação no país. Então, a inflação, a meta prevista era 3,75%, e a inflação hoje converge para algo em torno de 9%, ou seja, quase 2 dígitos, e a taxa de juros do Brasil já paga o preço mais caro do dinheiro. Você tem que botar o módulo apresenta isso, Nath. Agora estamos na mesma página. Mas não está indo o módulo apresentação. Mas, enfim, indo em frente, nós temos uma depressão no consumo das famílias. E quando a gente olha as condições de competitividade da economia brasileira, elas são muito ruins. O Brasil, se nós pegarmos os 18 países que mais parecem com o Brasil, são nossos competidores diretos, nós ocupamos, no total do ranking, são um painel desenvolvido pela CNI, nós estamos na penúltima posição. Nós só ficamos à frente da Argentina, muito distante da Coreia do Sul, Canadá, Austrália, China, Espanha, enfim. Quando a gente olha para a inovação também, o Brasil ocupa uma posição de 57ª posição. Nós somos aí a 12ª maior economia e, na agenda de inovação, estamos muito abaixo. Quando a gente fala os investimentos necessários em infraestrutura e educação, o João Goulart falou muito de educação e o Brasil
tem problemas graves com educação. Nós temos aí condições também, estamos sempre na franja inferior dessa agenda. E quando a gente olha para o grave problema de desemprego, nós temos aí 14,4 milhões de desocupados, isso representa 14,1% da população, fora os desalentados, fora aqueles que não estão procurando mais emprego, então isso é muito ruim. E com a ideia de superação aí dos desafios dessa pandemia, é só o primeiro passo. Mas nós temos que olhar como brasileiros, como projeto de país, como eu falei há pouco, a necessidade de apontar a agenda de produtividade e competitividade para o crescimento. E aí tem um ponto aí de muito contato com o que o João Goulart falou, é uma visão de projeto de país. Em 1980, o Brasil tinha, o PIB brasileiro, 50% dele era industrial. Se nós pegarmos em 2009, já estava em 27%, bem abaixo dos 50%, e hoje nós estamos convergindo para ficar com o PIB abaixo de 20%. Não existe nenhuma sociedade no mundo que seja desenvolvida sem uma indústria forte. Não é um projeto da indústria brasileira ou dos industriais brasileiros. É um projeto de país. Então, apesar dos 20% do PIB, 70% das exportações brasileiras são industriais. 33% dos tributos arrecadados no país são da indústria. A indústria paga mais impostos. 29,7% da arrecadação previdenciária também é industrial. A agricultura, que é em torno de 5% do PIB, ela não paga tributos. Se nós olharmos também para o valor agregado, ou seja, o desenvolvimento, a indústria ela contribui com 2,43 reais para cada real gerado na indústria. Ou seja, o efeito de alavancagem, o efeito multiplicador é maior quando a gente compara com o agro e com o setor de comércio. Temos 10 milhões de trabalhadores, a indústria paga os maiores salários. Uma regressão pura e simples de desindustrialização no Brasil exporia a economia brasileira a ciclos cíclicos de crises profundas, como aconteceu, por exemplo, com a região do norte da África, o Maghreb, após a crise de 2008 e 2009. Nós não vamos ter um país, ele não vai se manter como país sem uma base industrial, até por conta dessas crises recorrentes que vão acontecer. E aí a tendência de esgarçamento social e balcanização do Brasil não é pequena. Então, quando a gente olha, pegando um cenário importante, o Brasil, de maneira flagrosa, perdeu a terceira revolução industrial. E eu só vou dar uma imagem do porquê disso. Em 1980, o Brasil produzia a mesma quantidade de aço que a China. O Brasil produzia 29 milhões de toneladas de aço e a China produzia 36 milhões de toneladas de aço. A terceira revolução industrial, com a microeletrônica e a telecomunicação, permitiu uma distribuição geográfica da produção. Houve uma mundialização da produção e o grande vencedor desse processo foi a China, como eu falei no início dessa apresentação. A China saltou de 36 milhões de toneladas de aço para hoje mais de 900 milhões de toneladas de aço. E o Brasil se aproxima da produção chinesa, apesar do Brasil ser o maior produtor de minério de ferro do mundo, ele aproxima da produção chinesa de 1980. Nós estamos com 34 milhões de toneladas de aço. Ou seja, o Brasil ficou parado durante esses 40 anos em que a China deu um enorme salto. Então, nós temos aqui uma breve explicação sobre as revoluções industriais, só que essa quarta revolução industrial não é só da internet das coisas, do Big Data e da digitalização. Há um conjunto muito grande de novas rotas tecnológicas, ela se diferencia das transformações tecnológicas anteriores. Então, a primeira revolução industrial era só, basicamente,
a máquina a vapor, a segunda, o motor a combustão interna e o automóvel, a terceira eu já falei, e a quarta é o slide seguinte, né? Se puder projetar, nós temos aí mais de 12 tecnologias disruptivas, dando um desenho dessas transformações, inclusive de maneira sinérgica, próxima, né? E que vai impactar no mercado de trabalho. Então, isso vai estabelecer um forte impacto em que aproximadamente 50% das atividades de trabalho vão ser automatizadas. Tudo que é trabalho repetitivo, não cognitivo, vai ser fortemente impactado. E é claro que tem uma discussão histórica sobre a questão do emprego, desde o Ted Nude, né, dos Nudites, ou Nuditas, lá no início do século XIX, passando pelo Keynes, pelo Alain Touraine, e hoje no World Economic Forum. Mas, se nós olharmos as estatísticas, próximo, Nath, na história do capitalismo, não existe desemprego tecnológico. O que existe é uma forte mudança de emprego, como a gente vai ver na lâmina seguinte. Nós pegarmos todos os principais relatórios no mundo, colocam mais ou menos aquilo que o World Economic Forum está apontando. Nos próximos anos serão destruídos 75 milhões de empregos, mas vão ser criados 133 milhões de empregos. É claro o que acontece no mundo. O mundo hoje presencia... Não precisa passar, não, Nath. O mundo hoje presencia... Eu vou dizendo para você passar. O mundo hoje presencia uma enorme guerra industrial. Então, essa guerra industrial, os Estados Unidos gastam 500 bilhões de dólares pelo domínio das novas tecnologias. A China, 350 bilhões. A Japão e a Alemanha, em torno de 150 a 200 bilhões. Coreia do Sul, em torno de 100. Quem está acompanhando o noticiário dos jornais, o Macron anunciou um programa para as novas tecnologias de 30 bi, mas o programa dele de recuperação econômica é de 100 bi, também pelo domínio das novas tecnologias, como também os programas ecológicos de mudança da matriz energética na Europa, de uma forma geral, forte política industrial. Então, o que nós vemos é a necessidade de domínio aqui dessas tecnologias habilitadoras, a próxima, Nath, de computação em nuvem, de Big Data, segurança digital, internet das coisas, etc. Os algoritmos e a inteligência artificial vai substituir muito do trabalho manual e repetitivo. Daí a importância, e no mundo se fala fortemente disso, da qualificação e requalificação. Há uma transição também muito forte que acontece em todas as revoluções industriais do pacote educacional dos países. O Brasil está paralisado num processo ainda que não completou a sua revolução educacional e também não está modernizando ela, não está rediscutindo. Então, no mundo, a prática do STEM, a educação por resolução de problemas, tem sido a prática. E também, a próxima, Nath, há uma necessidade de mudanças, e a escola tem um papel importante para isso, das competências socioemocionais. Então, cada vez mais, como o modelo de negócio vai estar baseado em informação e a necessidade de interpretar as informações, o pensamento crítico, a criatividade, liderança, a resolução de problemas, a capacidade de empreender são elementos muito importantes para o futuro. E se nós olharmos uma agenda brasileira, a próxima, Nath, nós vamos ter que atacar os problemas que o Brasil tem de custo Brasil. Nós ainda não resolvemos a agenda do século XX, então a necessidade do ambiente de negócios, um sistema educacional. O Brasil tem graves problemas de qualidade no sistema educacional, que se agravaram muito com essa pandemia. Temos problemas do inferno tributário, do custo do dinheiro com esses bancos que expoliam as famílias e as empresas, problemas de infraestrutura, relações de trabalho, eficiência do Estado. Temos que ter
como o mundo faz política industrial aliado à política de inovação e comércio exterior. No Brasil, tudo é macroeconomia, que é a festa dos bancos, e é claro que a estabilidade macroeconômica é importante, mas nós precisamos ter uma agenda também do ponto de vista empresarial, de gestão, inovação e capacitação dos trabalhadores. Com a quarta revolução industrial, isso vai ser mandatório e é importante que os sindicatos se coloquem nessa direção. Então, a política industrial 4.0 ela é a base. Se nós olharmos, a gente pesquisa aqui o que está acontecendo na agenda dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, da China, e a agenda é essa: conexões inteligentes, sinapse estatal-privada, inserção das cadeias internacionais e unificação do ecossistema industrial com o ecossistema de inovação. Essa é a guerra que está em curso. Próximo, Nath. E o Senai tem buscado fortemente o domínio dessas competências para ajudar a indústria brasileira, desde a manufatura enxuta, que é o Lean Manufacturing, né, uma técnica da terceira revolução industrial, que o Brasil não consagrou, então a gente não tem isso. Nós somos o maior implementador disso. Nós temos as competências e o domínio profundo delas, bem como a agenda de sensoriamento, conectividade, a capacidade preditiva e flexibilidade adaptativa. Então, a gente se coloca aqui à disposição para o debate. Só tenho a agradecer a vocês. Aí, desculpe os problemas operacionais. Obrigado, Rafael. Brilhante palestra, está aí, é uma grande proposta já para o novo desenvolvimento do Brasil, né, que nós precisamos. Realmente, aí, você já tem o know-how dessa questão aí, principalmente que nós temos aí o Senai, que tem feito um trabalho importantíssimo nessa área. Vou pedir para o nosso companheiro Pereira para ver as perguntas que ele selecionou lá, mas antes eu quero fazer aqui duas perguntas, uma para o Rafael e uma para o João Vicente. Vou deixar duas perguntas aqui. O João Vicente falou muito na questão da educação, que eu acho que também o Rafael também tocou nisso, mas eu acho que é muito importante essa questão de uma reforma educacional para a gente podermos ter realmente uma educação verdadeira no país, que possa trazer o equilíbrio, principalmente das grandes mudanças, principalmente a formação profissional. Mas, João, junto com a questão da educação, tem uma coisa que às vezes me deixa muito intrigado. Eu queria ouvir de você, que é um expert no negócio. A gente vê, principalmente nos municípios, se cria a Secretaria de Cultura para poder dar cabide de emprego, né? Se cria a Secretaria de Cultura para fazer joguinho político, né? Para dar um cargo para político, não para poder ser realmente uma secretaria, não tem investimento na cultura. A nossa educação não teria que ter um investimento também, o mesmo percentual na cultura? Porque eu estou dizendo isso porque os Estados Unidos teve eleição agora recentemente e rachou também nos Estados Unidos, mas terminou a eleição, o povo americano voltou a ser o povo americano, né? Continuam unidos, defendendo o país, defendendo os Estados Unidos. Não se fica discutindo mais quem ganhou e quem perdeu, né? E no Brasil nós não temos essa cultura, nós faltamos essa cultura de povo brasileiro entender, que a política é um processo que passou, alguém ganhou, tem que ser respeitado e tocar a vida. Não temos essa questão de investimento na cultura brasileira. Então, acho que falta isso. Rafael, como você colocou aí, nós precisamos realmente de um projeto que salve esse país, e esse projeto vai pelo caminho de salvar principalmente a indústria nacional, a micro e pequena indústria, a maior geradora de emprego. Como nós podemos planejar um novo projeto nacional com a interferência que nós temos hoje no Brasil da FEBABRAN? Como nós podemos fazer isso? Porque quem manda realmente no Brasil é a FEBABRAN. Quem manda, né, são os judeus que têm o dinheiro, manda no mundo,
e a FEBRABAN manda no Brasil, que domina a questão financeira e acaba dando as cartas dentro do Congresso Nacional. Como a gente podemos reverter isso? Bom, sobre educação, eu me sinto até mais à vontade para falar. Eu acho que a gente tem que fazer dois movimentos. Melhorar a qualidade da educação no Brasil, que não passa por alocação de mais recursos. O Brasil hoje aloca um volume expressivo de recursos frente ao PIB nacional. Nós já passamos a média dos países da OCDE. Nós alocamos 6,2% do PIB em educação. E os resultados não estão aparecendo. Precisa melhorar a qualidade desse gasto. E no ensino fundamental e médio, ou seja, na educação básica, perto de 90% das matrículas é da rede pública, diferentemente da universidade, em que a rede pública fica com 25% das matrículas e 75% são privados. Então, nós precisamos melhorar a educação no Brasil, precisa profissionalizar a agenda de educação, suprimir as indicações de políticos e fazer uma melhor gestão dos recursos alocados nas escolas. É claro que o Brasil gasta 6,2% do PIB, a Coreia do Sul gasta 3,5%, mas a Coreia do Sul tem menos jovens que o Brasil e o Brasil tem ainda uma quantidade de jovens grandes, apesar da nossa transição demográfica, e não tem a dívida histórica. Aliás, já teve. Se você for estudar o desenvolvimento sul-coreano, a primeira aula de desenvolvimento sul-coreano é o PAEG, é o Plano de Ação Econômica do início da ditadura militar brasileira. O Brasil era um aluno bem comportado do Fundo Monetário Internacional e vinham missões do resto do mundo estudar o Brasil aqui no final dos anos 60. E a Coreia do Sul se inspirou muito no PAEG brasileiro, e uma das metas do PAEG brasileiro era a educação, só que os sul-coreanos levaram a sério, o regime militar não. Então, não avançou tanto a educação no Brasil. O Brasil tem essa dívida histórica. O Brasil é a única sociedade no mundo que fez uma revolução industrial. O Brasil fez uma revolução industrial ao longo do século XX, mas não fez uma revolução educacional. Nós estamos devendo isso. A nossa revolução iluminista, por assim dizer, fazendo uma tradução livre do percurso histórico, começa com a Constituição de 88. Dá até raiva quando eu ouço alguém falar que as escolas públicas boas eram dos anos 60. 40% dos jovens estavam na escola. O andar de baixo não estava na escola. Então, não é razoável você pensar que uma escola boa é uma escola discricionária, que só atende uma parcela da elite da população. E, fora isso, o mercado de trabalho era um mercado de trabalho misógino. Então, as mulheres das classes dominantes, a única profissão que se admitia para ela era ser professora. Nós temos que pensar numa democracia de massa com direitos universais e pensar numa escola que seja boa. E isso é uma agenda de transformação do Brasil que certamente vai nos diferenciar do atraso o dia que nós resolvemos a agenda educacional. Na macroeconomia, Pereira, nós temos o mesmo problema. Não é razoável ouvir a Miriam Leitão, que entende pouco de economia, falar do mercado financeiro. O mercado financeiro, o quê? São 5 bancos, sendo 2 públicos e 3 privados. Isso não é um mercado, isso é um oligopólio e que domina a regulação brasileira. Nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve normalmente é um senhor ou uma senhora. É alguém que tem um enorme passado e quase nenhum futuro. Veja lá, sai um, entra outro, é sempre um velhinho ou uma velhinha. No Brasil, não, é sempre um cara jovem. Ele não tem quase um futuro promissor. Então, ele vai ganhar um monte de dinheiro no futuro dele. Então, nós precisamos mudar essa lógica e ter no Brasil uma agenda voltada para que o sistema financeiro sirva ao país. As pessoas se orgulham no Brasil da automação do sistema financeiro. É uma outra falácia.
Isso só serve para empobrecer o Brasil. No Brasil, que tem 5.550 municípios, a relação depósito à vista e crédito de todos os municípios é deficitária. Vai tudo para São Paulo, cada banco suga o dinheiro, pegar uma cidade aí do interior. Ô, Pereira, você nasceu onde? Pereira, me ouve? Não importa. Agora sim. Rafael, eu nasci em Veredinha, lá em Minas Gerais, nem banco tem, rapaz. Pois é, mas se tiver um banco lá no município vizinho, você vai ver que os moradores de Veredinha, que depositam seus créditos lá no banco da cidade próxima, o dinheiro vai todo para São Paulo. E também não vai para o desenvolvimento de São Paulo. Tem uma mesa lá com 6, 7, 10 caras que vendem esse dinheiro para a viúva e que vai dar uma taxa básica extorsiva. O Brasil tem os bancos mais lucrativos do mundo, como é no resto do mundo. Como o Hilfeld, o economista alemão, pensou o sistema financeiro. O PIB cresceu 4%, a lucratividade do banco tem que caber nesses 4%. Se você acabar com essa automação bancária, que é regulada pelo Estado brasileiro, que permite esse absurdo, o dinheiro vai ficar lá em Veredinha. Acertei o nome da cidade? Vai ficar lá em Veredinha, porque aí o banco vai ter que ter um gerente lá que vai entender quem é o melhor fazendeiro de Veredinha, quem é o melhor comerciante de Veredinha, e vai dar crédito. E vai ganhar dinheiro com intermediação bancária, como deve ser, não com a agiotagem do Estado brasileiro, como é hoje, com essa ciranda financeira maluca, como acunhou esse termo há décadas atrás a Maria da Conceição Tavares. Então, a gente tem que... É uma discussão de política pública, em que a sociedade tem que entender que hoje, da forma como está, as famílias e as empresas empobrecem para financiar bancos com uma lucratividade extranormal e que, em si, não são eficientes, porque com um sistema desse, você tem um banco em cada esquina e muita ineficiência que é paga pela sociedade, para não falar de um dinheiro muito caro que não move a economia, que não tem sentido para a economia. Era Obrigado, isso. Rafael. João, por favor. Bom, estava escutando atentamente, eu acho que o Lucchesi colocou algumas coisas importantes que eu vou tocar agora. Mas voltando à tua pergunta original, Pereira, que tu falou sobre as secretarias de culturas que os municípios criam e tal. Eu acho que, primeiramente, nós voltamos, né, a uma questão política. Eu, quando fui candidato no Rio Grande do Sul, tinha 232 municípios, isso em 82. Hoje tem 500 e tanto. Então, essa multiplicação de municípios, sem ter a estrutura necessária, hospital, banco, posto de saúde, uma educação responsável, os municípios são responsáveis pela educação primária, nós não poderemos ter outra significação de não criar em qualquer municípiozinho desses uma secretaria de cultura, o que aumenta, não é, a despesa municipal com o fundo de participação, e de cultura não se vê nada. Aliás, eu queria colocar uma coisa, que eu me lembro, eu era pequeno ainda, lá em Montevidéu, no Uruguai, nós conversávamos com o Darcy, e o Darcy dizia o seguinte: tem muita gente que confunde cultura com eruditismo. Ele tinha essa colocação para dizer exatamente o seguinte: cultura não é volume de informação, não é um título de Oxford. Cultura pode ter o cacique lá que nunca viu ele conhece a sua cultura. Então, temos que diferenciar muito bem o que é cultura e o que é erudição. Agora, a escola primária, eu até queria lembrar, não sei, ao Lucchesi, que 6,5% do PIB é encaminhado para a educação. Vamos lembrar o seguinte, antes de 64, Darcy
Paulo Freire, Anísio Teixeira, que eram os incapazes da educação de Jango, criaram no governo João Goulart a lei de diretrizes básicas, que era 12% para a educação. Então, para a educação, nunca o excesso de dinheiro. Agora, a aplicação do dinheiro, sim. Eu estava vendo, logo no primeiro governo do Lula, o Valdir Pires foi ministro da AGU, primeiro-ministro da AGU foi. E nós temos uma coisa no Brasil, ele dizia, João, aqui no Brasil, 30% do que é destinado para investimento público fica pelo caminho. Isso é corrupção. E isso continua até hoje. Então, quando nós falamos que 6,5% do PIB é bastante dinheiro, hoje o PIB é maior, mas também a população é muito maior. Eu acho que a responsabilidade com a educação tem que ser do Estado brasileiro, do Estado federal, pelo menos na infância e na adolescência. Eu acho que isso é uma responsabilidade que o Estado não pode fugir. E tem que tirar isto da iniciativa privada. Porque vamos acabar com isso. Várias, depois, universidades foram compradas, aqui mesmo no Rio de Janeiro, 2 universidades foram compradas por grandes grupos americanos, e aí formam o quê? Formam indivíduos que não têm responsabilidade com o país. Ou seja, o próprio Guedes, que fala um monte de besteira, foi formado pela universidade pública. Então, eu acho o seguinte, vamos ter a certeza de que não confundir cultura com eruditismo. Eu acho que cada município tem a sua cultura, cada estado, o Brasil é multicultural, né? Nós somos um povo miscigenado, nós temos que reerguer essa cultura e não importar culturas alheias, não é? A cultura da 5G, tudo bem, são necessárias para o desenvolvimento do país, mas cultuar a nossa cultura local, o indígena, o paraense, o amazonense, o gaúcho com seu chimarrão, essas são as culturas que nós temos que conservar e sermos conscientes de que somos um país multicultural, um país miscigenado, um país que tem ainda responsabilidade e com a população negra desse país, com a população indígena, com a população ribeirinha. Nós tínhamos que ter, e eu acho muito interessante aqueles que conhecem, lerem, não é, a proposta do Cristóvão sobre a escola brasileira, a federalização da escola brasileira. Por que o Banco do Brasil tem uma placa igual em todas os municípios brasileiros? Por que as escolas do Brasil, sendo responsabilidade, as crianças sendo responsabilidade do Estado brasileiro, tem ainda escolas, como eu conheço, não é, no Pará, no Maranhão, de taipa, cobertas com palha? Isso é uma vergonha para o Brasil, isso é uma vergonha para o sistema bancário. Eu acho que o Lucchesi falou muito bem. Que mercado é esse que tem 5 bancos? Ele falou nos velhinhos que dirigem a economia nos Estados Unidos. Isso é uma verdade. Agora, nos Estados Unidos, cada município tem um banco. Independente, cada município tem um banco. Então... E os Estados Unidos têm 5.000 bancos. Então, falar de mercado nos Estados Unidos, eu respeito. Mas falar de mercado no Brasil, que tem 5, está de brincadeira, né? E nos Estados Unidos não pode ter essa verticalidade no Brasil. Então, eu acho que... Fechou o microfone, João. Está ouvindo? Tá. Não, esse é um sistema corretíssimo que disse o Lucchesi. Que mercado é esse com 5 bancos e ainda com uma Febraban que sai de um e cai no outro e é a mesma coisa? Um cheque especial está com 400% ao ano e o spread deles... Então, a distribuição de crédito no Brasil tem que ser tocada.
A dívida pública tem que ser tocada. E a cultura brasileira não pode ser confundida com eruditismo. Me lembro, Darcy dizia, bota um economista esse do MIT lá na tribo tal, ver se ele sobrevive. Não sobrevive, ele não tem a cultura da selva. João. Muito bem, João. Meu caro amigo Pereira, você tem aí Pereira, a minha proposta é o seguinte, nós temos ainda 20 minutos, então os 5 primeiros inscritos vão ter 2 minutos para formular a pergunta, né? Formula todas as perguntas juntas, a gente vai gastar 10 a 15 minutos, depois a gente entrega para os 2 palestrantes fazerem as respostas e suas considerações finais. Tá bom assim? E aí você finaliza. Tá bom? Ok, obrigado. Vamos lá, então. Então, olha, estão inscritos. Companheiro Chico Rubió, de Minas. Companheiro vai ter 2 a 3 minutos para falar. Nivaldo Santana, Maria Pimentel, Alzimara, Cabeça Filho e Chico Pedra. São esses os inscritos, 2 a 3 minutos cada um, para expor as perguntas. O primeiro é Chico Rubió, doutor Chico Rubió. Boa tarde, já, né? Não, bom dia ainda. Tanto o Lucchesi como o João Goulart, me agradou muito ouvir os dois, levantando questões muito interessantes, muito importantes para nós, dessa perspectiva da retomada. Então, eu que sou da saúde, eu tenho estudado bastante. O Brasil tem um déficit comercial na área da saúde em torno de 20 bilhões de dólares anual, né? Isso basicamente corresponde ao quê? À importação de IFAs, ingredientes farmacêuticos ativos. Antigamente, uma parte deles eram considerados os chamados fármacos, né? O princípio ativo que entra no medicamento, que o Brasil importa 95% dos fármacos e dos ingredientes farmacêuticos ativos, que hoje esse nome já atingiu, vamos dizer assim, o princípio ativo, né? O antígeno das vacinas, enfim, inclui a engenharia genética e a biotecnologia também, produtos derivados, medicamentos de recombinantes, etc. E tal. Bom, incluindo os fertilizantes, né, agrotóxicos, que o setor agrícola importa em torno de 3 bilhões de dólares anuais. Esse setor não seria um setor a ser privilegiado, dentre outros, né, com um fundo de investimento especial, específico, para nós adquirirmos a capacidade interna, não só de desenvolver e de inovar, né, nessa área de equipamentos ópticos. São os equipamentos que o Brasil importa, né? E, inclusive, está iniciando aqui a cirurgia robótica, certo? Nós não estamos fabricando nada aqui no Brasil. Nós temos toda a condição de fabricar no Brasil, fora os IFAs, etc. Pergunto aos palestrantes se esse não seria um setor, um dos setores, além do máquinas e equipamentos, o setor de engenharia genética e biotecnologia, nanotecnologia, né, que tem condições de entrar cada vez mais na saúde, insumos para a saúde, através da nanotecnologia. E nós temos vários centros de pesquisa no Brasil, espalhados Brasil afora, no Rio, em Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, no Nordeste, etc. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Perfeito. Agora vamos... A ideia é fazer as perguntas e depois responder. Então, vamos ouvir... Não, no final responde e faz as considerações finais. Então, agora o companheiro Nivaldo Santana, companheiro da CTB e companheiro secretário nacional sindical do Partido Comunista do Brasil. Por favor. Bom dia, companheiros, companheiras. Para economizar tempo, eu tinha feito a pergunta até por escrito. Como eu estou sempre em reuniões com o Goulart, eu vou fazer a pergunta agora para o Lucchesi. Eu queria que ele apresentasse mais dados para corroborar a opinião que ele disse que não existe desemprego tecnológico na história do capitalismo. Existe um processo de destruição e criação de novos empregos e o saldo é favorito. Eu acho que essa questão é importante
porque existe um mito que está ganhando ares de verdade absoluta de que a tecnologia seria a causa de desemprego. Eu acho importante ele colocar mais elementos sobre esta matéria. Então, era isso aí. Muito obrigado, Nivaldo. Agora nós vamos ouvir a pergunta da companheira Maria Pimentel, também da Executiva Nacional da CTB e do Comitê Central do PCdoB. Por favor, companheira Maria Pimentel. Olha, bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes. A minha pergunta é o seguinte: eu gostei muito da exposição. Um dos aspectos foi, inclusive, esse que o Nivaldo falou, com números muito concretos: 75 milhões de emprego destruído e 133 a possibilidade, até anotei. Eu fiquei muito feliz com essa discussão dos dois aí. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: será que para a gente retomar esse desenvolvimento com direitos, com salário, com melhores situações, primeiro a gente vai ter que tirar o Bolsonaro, isso parece que é inevitável, parece que é consenso. Agora é o seguinte: a gente não vai precisar juntar muita força, Rafael, porque é o seguinte, nós vamos precisar atuar muito junto, porque não vai só mudar um presidente para manter tudo como está, nós temos que mudar todo o modelo, nós tínhamos que fazer uma parceria muito forte. E isso é que eu queria perguntar: você vê essa possibilidade, Rafael? Eu estou deslumbrada com isso, eu acho que é a saída. Obrigado. Obrigado, Maria. A próxima pessoa inscrita é o companheiro Cabeça, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Cabeça, por favor, sua pergunta. Bem, bom dia a todos. E a pergunta é uma para o João e outra para o Rafael. A gente já está cansado de ouvir essas teses do mundo político, do mundo econômico, que todo mundo é igual na seleção, todo mundo é um pouco de técnico, todo mundo entende um pouco de tudo. E isso a gente escuta há muitos anos. A pergunta é o seguinte: a CNI, pergunta para o Rafael, a CNI, eu não vejo a CNI pautar, né, o governo. Nós estamos vivendo um momento onde 100 milhões de brasileiros vivem com até um salário mínimo, ou seja, quase 50% da população vive de 450 até um salário mínimo, metade da população brasileira. E o BNDES, quando foi criado com a responsabilidade de banco de fomento para poder ajudar no desenvolvimento dos pequenos comércios, da pequena indústria. E é um assunto que a CNI deveria levantar e pautar o governo, porque quem gera 70% do emprego brasileiro, 70% dos empregos no Brasil, é gerado no pequeno e médio empresário ou comerciante, da pequena empresa. E a gente vê que o dinheiro do BNDES ele é para as grandes empresas, principalmente para as multinacionais. Deveria ter uma bandeira levantada pela CNI para poder ajudar a indústria. Tem que pensar primeiro no pequeno, que é o pequeno que alimenta o grande. E não existe indústria grande se não tiver os pequenos para poder prestar o serviço aos grandes. Tem que mudar a política do BNDES, eu acho que é uma bandeira da CNI poder ajudar o Brasil, que o dinheiro do BNDES seja voltado, 70% da verba do BNDES seja para ajudar quem gera 70% do emprego. Mas hoje é o contrário. Mais de 80% do dinheiro do BNDES é para as grandes empresas. E deveria fazer o contrário, ser para quem gera realmente a maior parte dos empregos. Eu acho a pergunta é por que a CNI não compra essa briga? E a outra pergunta é para o João Vicente. Um abraço aí ao João. É o seguinte: com essa divisão política no Brasil, esse fla-flu entre Bolsonaro, né, que está no poder, e o PT, que tem a candidatura do Lula, a gente esquece de fazer uma reflexão que o Brasil não pode ficar na mão de dois projetos que a gente já conhece, né, como que será o governo Lula e o desastre que está sendo o Bolsonaro. Todos aqui é consenso que tem que tirar o Bolsonaro. Eu não vejo ninguém defender o Bolsonaro hoje, embora alguns grandes empresários ficam aí maquiando e defendendo ainda o governo Bolsonaro. Há possibilidade da gente pensar
em uma união, em um outro projeto que não seja esses dois, João Vicente, você que é um experto da história política do Brasil e dos grandes acontecimentos políticos, os desastres que foi desde da cassação de João Goulart, você vê essa possibilidade da gente unir forças das frentes progressistas em um outro nome, em outro projeto, que não seja, né, só o Lula, porque a gente não pode ficar só refém do Lula. O Lula é um homem respeitado, que eu respeito muito, 78 anos de idade, e que se vier a faltar, aí a gente não tem a flexibilidade nem a humildade de tratar desse tema com outro nome no cenário nacional? Essa é a pergunta para você. Muito obrigado aí. Obrigado, Cabeça. Muito obrigado. Nós, na verdade, eu atropelei aqui o nome do Antônio Augusto, que é o nosso companheiro, presidente do Sintergs do Rio Grande do Sul, e, para finalizar, a companheira Alzimara. Né? Então, essas duas últimas perguntas, para encerrar a fase de perguntas, e depois nós vamos ter 10 minutos para cada um responder e fazer as considerações finais. 2 minutos para cada um, companheiro Antônio Augusto, depois a companheira Alzimara. Antônio Augusto. Bom, vamos passar a gente toma. Alzimara, Paraná. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Eu sou Alzimara Bacelar, da Confederação das Mulheres do Brasil. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, eu gostaria de colocar 2 questões. Uma já foi falada aqui, quer dizer, nós estamos partindo aqui o seguinte, fora Bolsonaro, certo? Essa é a questão. Para isso também nós precisamos ter uma ampla frente que desenvolva e que galvanize toda a sociedade. Então, acho muito importante que estão aqui trabalhadores, representantes aqui, né, como o Rafael, enfim, que é esse espírito que nós temos que levar na sociedade, quer dizer, nós queremos de volta o Brasil para os brasileiros. Uma questão que eu queria perguntar, que eu acho que é muito importante, além dessa questão dessa grande frente ampla, é com relação à questão que muito tem se debate muito, que é uma das questões principais, que é a questão da política de juros altos, combate ao câmbio flutuante e a questão da meta fiscal. Esses são entraves importantíssimos para geração de emprego, desenvolvimento do Estado, enfim, para que o Estado de fato consiga ser um indutor do desenvolvimento nas diversas áreas, né? Foi levantado aqui a questão da indústria farmacêutica, a indústria automobilística, nós temos milhões de pessoas sem casas, sem esgoto, enfim, então na indústria da construção civil, é o Estado que precisa induzir, ter recursos, enfim, para financiar esses grandes projetos de desenvolvimento e que vão gerar emprego. Então, um abraço a vocês, fica aí essas considerações para os nossos 2 companheiros. Obrigado, companheira Alzimara, da Confederação das Mulheres do Brasil. Nós vamos agora ouvir o companheiro Antônio Augusto não está, não é isso? Eu dei uma atropelada e pulei o nome dele. Então, vamos ouvir aqui agora as colocações. Nós vamos passar um pouquinho do teto, que é meio-dia, 10 minutos para cada companheiro, depois o Pereira encerra e vamos tocar para frente, nós temos essa margenzinha. Então, com a palavra, o nosso companheiro Rafael. Vamos lá. Ok, vamos bem rápido. A primeira pergunta, eu acho que a indústria farmacêutica, ela de fato tem centralidade. É um debate que está acontecendo em todos os principais países, em que essas cadeias sanitárias, ou seja, a cadeia dos equipamentos de saúde, dos fármacos, na maior parte dos países vão estar internalizados. Não vai haver a dependência como aconteceu no período pré-pandemia, em que se dependia muito da China e da Índia. Até por uma questão de segurança nacional, a Europa e a América do Norte vai fazer um sólido movimento de nacionalização dessas cadeias sanitárias, o que abre com mais um item importante de política industrial.
O Nivaldo faz a pergunta sobre a questão de desemprego tecnológico e, veja só, há desemprego? Sim, mas não para as mesmas pessoas e os mesmos territórios. Da mesma maneira que a gente tirou uma soneca de 50 anos, entre 1980 e 2021, e a China se colocou como uma grande potência em ascensão, existem erros e acertos na agenda de política dos Estados nacionais. Então, relativamente, a China e a Índia andaram muito mais depressa que o Brasil nos últimos 40 anos. E, se olhar globalmente, no mundo, o que acontece é isso. A terceira revolução industrial se falava também que o computador, a telecomunicação ia destruir os empregos. Não destruíram, geraram mais empregos. A segunda revolução industrial, idem, e a primeira também. O Ted Nugent é um exemplo clássico. Ele era sindicalista e ele queria destruir as máquinas. Se nós olharmos o bem-estar, a despeito de que as tecnologias não são neutras e elas se movem mais pelo dinheiro do que pelo bem-estar, mas se nós analisarmos o bem-estar foi promovido por essas tecnologias. Houve ganho de produtividade e de bem-estar. Hoje, uma pessoa de classe média no Brasil ou em qualquer outra sociedade tem mais conforto do que os reis do século XVI. Então, isso é fato. Com relação a Maria Pimentel, o que está acontecendo com relação a esses desempregos que ela enfatiza, o que o Nivaldo falou, tem que haver um projeto de país. Os Estados Unidos fizeram isso, eles protagonizaram a segunda revolução industrial. O pacote tecnológico norte-americano, na virada do século XIX para o século XX, foi importante para a ascensão, que depois só foi acelerado pelas duas guerras europeias que conflagraram o planeta, mas que nascem na Europa, né? A Irlanda, mais recentemente, fez isso, inclusive com os sindicatos, Maria Pimentel, assumindo um papel importante no reordenamento. A Irlanda salta de uma sociedade agrícola para uma sociedade digital. A Espanha fez isso com apoio europeu, né, no projeto. O Pacto de Moncloa é algo importante. Japão e Alemanha fizeram isso no imediato pós-guerra. E isso eu acho que é uma agenda. O Cabeça faz uma pergunta interessante sobre o BNDES, que nasce BNDE, né, ganha o S em 79. Houve um esforço grande em governos passados com o cartão BNDES, que atingia muito as micro e pequenas empresas. Eu acho que a agenda hoje principal é salvar o BNDES. Talvez o BNDES não fosse tão importante se o Brasil tivesse um mercado de crédito que funcionasse. Mas, como a gente tem o dinheiro mais caro do mundo, também há que se registrar algo importante, que o Brasil, a indústria brasileira, tem o dobro da carga fiscal dos demais emergentes. Aqueles 18 que a gente olhou ali, o Brasil é um deles, então os outros 17 têm metade da carga fiscal. A indústria lá carrega uma mochila muito menor do que a brasileira. E aí a gente vê autoridades públicas no Brasil de hoje dizer que tem que retirar os subsídios da indústria ineficiente. Ou seja, é muito cinismo, né? Porque a indústria carrega o dobro da carga fiscal, aí tem alguns pequenos benefícios, um deles o BNDES, que dá um crédito mais barato, mas mesmo assim muito mais caro do que tem na Coreia do Sul, do que tem no México, do que tem nos outros países. O Brasil paga o preço mais caro de dinheiro no mundo e aparece alguém falando uma sandice dessa, né? Então, na Alemanha, você tem um programa muito forte de manter a estrutura industrial competitiva, apoiando as micro e pequenas empresas. Eu acho muito importante ter um instrumento de política industrial que apoie os pequenos negócios, inclusive na reconfiguração da indústria 4.0. É extremamente importante, porque o tecido industrial são cadeias longas. Você pode ter uma grande empresa, mas ela não trabalha sozinha.
ela trabalha numa cadeia produtiva que envolve centenas, dezenas e milhares de pequenos negócios que estão ali combinados com aquela atividade de uma grande empresa. Então, mesmo a competitividade das grandes empresas depende dos pequenos negócios. Isso é um consenso na literatura de política industrial. Com relação ao que a Alzimara falou, eu concordo que temos que ter um Estado indutor estratégico, não o mesmo de 50 anos atrás. Claro, a realidade é dinâmica e se transforma, mas com uma política industrial orientada para a inovação, com nova agenda, que vai ser importante para gerar emprego e renda no Brasil. Não tem outra conversa como um país emergente. Mesmo os Estados Unidos, que mesmo um governo Trump que se dizia liberal, qualquer governo republicano que se diz liberal, me deu o orçamento do Pentágono, que é um PIB brasileiro, todo política industrial, todo orientado para as empresas nacionais americanas. Tem o Buy American Act, tem um conjunto de legislações que protege os interesses dos Estados Unidos, tem agenda de segurança. A Amazon só é competitiva na computação em nuvem porque ela é fortemente subsidiada. Então, existe muito discurso e isso me coloca como uma imagem de você dar espelho para índio, como já aconteceu no Brasil de antes. Então, essa conversa neoliberal no Brasil ela não é real. Era isso. Obrigado, Rafael. O João Vicente, passou as respostas, por favor. Bom, companheiros, eu queria, antes de nada, essa é a minha última participação, né? Então, depois eu agradeço. Eu queria começar pela colocação do nosso camarada, companheiro Rubió, sobre a preocupação da saúde no Brasil. Todos nós sabemos aí, vimos acontecer nessa pandemia, né, a importância do SUS criado na Constituição de 88, nesse combate que nós tivemos à pandemia. E todos nós sabemos que o SUS, antes da pandemia, estava na alça de mira do Guedes para privatizar e passar o sistema de saúde brasileiro para também a iniciativa privada. Ele não se animou mais nem falar sobre isso, porque nós tivemos, não é, essa tragédia que alcançou a várias famílias brasileiras, hoje quase 610 mil famílias brasileiras em luto sobre isso que está acontecendo. Então, a minha posição é que a saúde pública brasileira passa pelo SUS. Eu acho que o SUS, como assistência médica nesse país, é fundamental o fortalecimento cada vez mais do SUS. Inclusive, o SUS é mais importante que o próprio Ministério da Saúde. Não é? Quanto ao déficit que nós tivemos aí, eu acho que o Rubió colocou em 20 bilhões, nós tivemos 20 bilhões de dólares. Né? Eu acho que, evidentemente, nós tivemos essa tragédia da pandemia que nos obrigou a fazer essa série de importações depois que foi instalada a CPI, porque antes disso nós estávamos aí numa convergência de corrupção de compra de vacina que é inusitada. Mas, enfim, eu queria dizer, Rubio, que nós temos que, evidente, esse fortalecimento e esse déficit operacional é um cuidado muito grande que nós temos que ter, porque nós não sabemos, por exemplo, o custo desse IFA nas suas matrizes. Eu lembro que em 64 também se quis fazer isso, o controle disso é uma coisa importante, porque muitas vezes, quando nós falamos em remessas de lucros, não é só a remessa de lucros que as matrizes daqui remetem oficialmente
que as fábricas daqui remetem para as suas matrizes oficialmente e que não são taxadas também, que foi uma das propostas de reforma de base que estava inserida também naquele programa em 64. E o que acontecia? Num novo modelo, nós temos que ter muito cuidado nas importações desses insumos. Eu lembro e já li e estive com vários exilados na época que participaram do governo João Goulart, que muitas fábricas aqui de remédios no Brasil, você olhava o seu balanço comercial e não tinha lucro nenhum, ou seja, estavam aqui no Brasil o quê? Favorecendo os brasileiros? Não. Por exemplo, a gentamicina, que na época era um produto para fabricar antibióticos, que a Bayer fabricava no Brasil, mas importava a gentamicina da sua matriz alemã. Só que importava por 20 vezes mais. O lucro já ficava na origem. Então, nós temos, Rubio, evidentemente, que no momento de projetar, apoiar o sistema de saúde brasileiro, o sistema público, ter o cuidado também de verificar os preços internacionais e não ter um parceiro só, não comprar só dos Estados Unidos. Se o Irã vende o insumo mais barato, nós temos que ter uma política externa compatível para relacionarmos com todos os países que tenham exportação e que possam servir melhor ao Brasil. Quanto ao desenvolvimento tecnológico, que foi uma colocação da Maria, sobre essa questão que já foi bem colocada aqui pelo Rafael, eu vi ali também, fiquei muito esperançoso na planilha dele, que 75 milhões de empregos serão eliminados. Mas poderá, diz a planilha, mas poderá, hipoteticamente, surgirem 170 milhões de novos empregos na área de tecnologia. Não sei se eu li mal, me desculpe, mas eu acho que eu li corretamente a planilha. Então, o desenvolvimento tecnológico no Brasil deve ser, evidentemente, a área de ciência e tecnologia deve ser financiada com recursos suficientes para que os nossos trabalhadores possam ter acesso a essas novas tecnologias e, desta forma, cobrirem esses postos de trabalho que venham a surgir. Quem é mais que fez aqui a pergunta? A Alzimara. Esse problema, no meu entendimento, eu já tenho, às vezes, até eu tenho outro conceito de economia. Eu acho que esse conceito de economia, né, do tripé econômico, de meta fiscal, meta de inflação, câmbio flutuante, isso aí, há quanto tempo nós estamos usando essa metodologia e há quanto tempo nós estamos com a economia travada e parada desde 1980? Eu acho o seguinte, no meu entendimento, quais são os índices que medem a riqueza de um país? É o PIB? Eu acho que não. Eu acho que a maior riqueza, e esse é um valor que os economistas ainda não atribuíram, a maior riqueza de um país é onde o seu povo vive melhor, onde tem educação, tenha condições de habitação, tenha condições de trabalho, de emprego e de conduzir a sua família. Existe um erro muito grande, reserva em ouro. Nós temos que atribuir um índice de valorização humana dentro desses novos conceitos econômicos. Não adianta nós querermos ter um desenvolvimento econômico eterno de superação do PIB, porque isso vai nos gerar o quê no futuro para os nossos filhos? Uma ecologia, ou seja, subprodutos que não mais servem para a indústria, os mares cada vez mais
mais atolados de plástico. Nós temos que ver com muito cuidado essa questão econômica de desenvolvimento só em cima de índices do Produto Interno Bruto da nação. Eu acho que isso nós temos que rediscutir. E, por último, eu queria falar sobre, que é o que eu gosto, sobre a terceira via que o Cabeça, nosso presidente, aí falou. Eu acho que realmente, se houver uma terceira via, tem que ser discutida. Agora, evidentemente que nós não podemos excluir o Lula. Não é? Terceira via sem Lula não existe. O Ciro mesmo, e eu tenho 40 anos de PDT, Ciro mesmo agora deu um chilique nele, por quê? Porque 15 deputados do PDT votaram a favor desse orçamento, dessa PEC dos precatórios, que esconde orçamento, que esconde um monte de sacanagens para o povo brasileiro. Mas, na verdade, tem outra, por trás disso, Cabeça, tem outra questão. Foi o Rodrigo Neves aqui, prefeito de Niterói, que já foi falar com Lula, que seria o candidato do PDT. Então, nós temos terceiro nome? Nós teremos um terceiro nome mais forte que o Lula para derrotar o fascismo? Qual é o terceiro nome? Nós não podemos pensar que teremos um terceiro nome sem ele. Agora, evidentemente que numa grande formação nós não queremos, eu pelo menos, eu não quero Lulinha Paz e Amor. Eu quero que ele assuma, e aliás é a sua última oportunidade, assuma e defenda aquelas propostas que nós defendemos. Vamos ver a questão da dívida pública, vamos ver a renacionalização de nossas empresas estratégicas. Eu acho que sem isso nós não podemos ter uma convivência feliz, né? O Lulinha Paz e Amor, onde os bancos ganharam as maiores fortunas de todos os tempos, nós não queremos, mas também não podemos dizer que faremos uma terceira via sem ele. Quero aproveitar para me despedir de todos vocês e agradecer. Eu acho que foi um grande encontro. Agradecer o Rafael, agradecer o Pereira, os dois Pereira e a todos os presentes aqui, a agência sindical, por nós termos tido esse momento, um momento de discussão séria, de pensamento livre e de que conquistemos, né, os nossos objetivos de libertar o Brasil, de defender o povo brasileiro e de construir nossa soberania. Muito obrigado a todos. Obrigado, João. Pereira, antes de você finalizar, eu só queria fazer um agradecimento aos companheiros que não puderam formular as perguntas, mas que fizeram e participaram. O companheiro Rodrigo, Metalúrgico de São Paulo, doutor Sérgio, lá de Piracicaba, Chico Pedra, do Rio de Janeiro, Saboia, Celso Soares, Alfredo, do Congresso Nacional Afro-Brasileiro, Antônio Celso, da Constituição Civil de Mococa, e tantos outros companheiros, companheira Márcia Campos, presidente da FIDIM, que está nos prestigiando, companheira doutora Lenice, enfim, tivemos quase 15 companheiros inscritos para fazer perguntas que não dava tempo, já estamos estourados em 10 minutos. Mas obrigado a todos. Pereira vai encerrar para a gente agora, nessa fase. Muito obrigado. Vai lá, filho Pereira, mete mão. Eu quero agradecer a todos. Estão todos convidados nesse novo projeto de desenvolvimento nacional, principalmente o João Vicente e o Rafael Luquez, que foram os palestrantes aí que têm, somente as planilhas do Rafael aí nos ajuda muito na questão de montar um novo projeto nacional de desenvolvimento. Agradecer o nosso Nivaldo Santana, que tem nos apoiado e ajudado muito aí, tá? Parabenizar as mulheres aqui participando. Eu acho que esse programa tem um alto nível de participantes muito importante, de ideias, de cabeças que pode ajudar na construção do desenvolvimento desse Brasil. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos, que Deus nos ilumine e vamos juntos, tá? Vamos juntos reconstruir esse projeto de desenvolvimento brasileiro. Todos estão convidados. Um abraço a todos
e a todas, e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Pereira. Obrigado pelo Obrigado à agência sindical, obrigado a... Abraço aí. Né? Bom dia, abraço. Bom dia, um abraço. Bom dia, abraço a todos. O companheiro da CNI manda para o Pereira as planilhas que estão excelentes. A apresentação da palestra. Isso. Depois eu vou falar com o Rafael Luquez aqui. Abração a todos aí. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Abraço. Companheiro Sabará. Falou, Pereira. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Parabéns às mulheres. Obrigado.